Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos aprender operações com monômios, soma e subtração de termos semelhantes. Então o primeiro passo é entender o que é um monômio. Monômio ou termo algébrico é toda expressão algébrica determinada por apenas um número real, uma variável ou pelo produto de números variáveis. Nos monômios não se encontra adição ou subtração entre termos. Então, como exemplo, a gente pode ver que, por exemplo, 3x. 3x é um monômio, porque eu tenho um produto entre 3 e x. 3xy. 3xy é um monômio, porque eu tenho a produto entre 3x e y. Agora, se eu tiver 3x mais y, aí já não é mais um monômio, porque eu tenho uma adição entre os termos. Então, esse caso aqui não é um monômio. Então, esses dois aqui são monômios. Quando eu tenho a soma de dois ou mais monômios, aí eu tenho um polinômio. Se eu tivesse 3x mais 3xy, aí seria um polinômio. Mas nesse caso aqui a gente está vendo só monômio. Então, esses aqui são monômios. Agora, para entender soma e subtração de monômios, a gente pode começar com uma ideia bem simples. Por exemplo, se eu tiver 2 maçãs mais 3 maçãs, quanto é que eu vou ter? Eu vou ter 5 maçãs. Parece uma coisa boba, mas a ideia é isso mesmo. As maçãs são figuras iguais, então se eu somo as figuras, eu simplesmente contar e ver quanto é que vai dar a soma. Agora, se eu não tivesse maçã, se eu tivesse uma variável x, se eu tivesse 2x mais 3x, da mesma forma que eu tinha 2 maçãs mais 3 maçãs deu 5 maçãs, aqui eu vou ter 2x mais 3, eu vou ter 5x, porque o x está fazendo o papel da maçã. E eu posso chamar o x, como ele aqui está repetindo na expressão, posso dizer que eles são termos semelhantes, porque esse x é igual a esse x, que também é igual a esse x. Então, quando eu tenho termos semelhantes, eu repito o termo e somo o número que está na frente deles, que eu chamo de coeficiente. Então, eu repito o termo semelhante e somo os coeficientes. Então, 2 mais 3, 5. E o x eu repito. Da mesma forma que eu fiz o x, eu também poderia ter x, 2x elevado a 4 mais 3x elevado a 4. O x elevado a 4 está fazendo o papel do x, que também faz o papel da maçã. Então, o x elevado a 4 é como se fosse uma maçã. Ele é um termo semelhante. X a quarta são termos semelhantes. Então, eu posso repetir o termo semelhante e somar o número que é o coeficiente. Então, 2 mais 3, 5. X a quarta eu repeti. Agora, uma outra situação, se eu não tivesse só maçã, se eu tivesse maçãs e bananas. Se eu tivesse 2 maçãs mais 3 bananas. Eu não vou poder dizer que eu tenho 5 maçãs ou que eu tenho 5 bananas. Então, nesse caso aqui, eu não posso combinar aqui as figuras, inventar uma figura só para representar as duas. Então, nesse caso aqui, eu não posso somar. Então, nesse caso aqui, eu vou dizer que 2 maçãs mais 3 bananas vão ser igual a 2 maçãs e 3 bananas, porque não tem como somar. E a mesma coisa pode acontecer com as variáveis. Se eu tiver 2x mais 3y, eu não vou achar um termo que combine x e y. Então eu vou dizer que 2x mais 3y é igual a 2x mais 3y. Nesse caso aqui eu não posso resolver, entendeu? E também se eu tivesse expoente 2x a quarta mais 3x a sexta, eu também não posso combinar x a quarta e x a sexta num termo só. Então eu vou dizer que 2x a quarta mais 3 a sexta é igual a 2x a quarta mais 3 a sexta. Não tem como resolver. E também aqui nós vimos termos semelhantes, né? Variável x, mas eu posso, não é necessariamente uma variável. Eu posso ter outros termos também que vão funcionar como termos semelhantes. Eu posso ter esse caso aqui também. Parece complicado, né? Uma raiz de 7, raiz de 7.
Mas a raiz de 7 está fazendo o papel do quê? Está fazendo o papel da maçã aqui. A raiz de 7 é semelhante à raiz de 7. Então, o que eu vou fazer? Na hora de somar, eu repito o termo e somo os números que são os coeficientes. Então, vai ficar 2 mais 3, 5. E a raiz de 7 eu repito. E também, se acontecer de eu ter raízes com números diferentes, vai acontecer o caso aqui da maçã e da banana. Eu não posso combinar raiz de 5 e raiz de 7 num termo só. Então, eu vou dizer que 2 raiz de 7 mais 3 raiz de 7 é igual ao que? 2 raiz de 7 mais 3 raiz de 7. Não dá para resolver aqui. E eu também, não quer dizer que eu só tenha número dentro da raiz. Eu posso ter variável também dentro da raiz. E parece complicado, mas na verdade não é complicado. Se eu tiver 2 raiz cúbica de xy mais 3 raiz cúbica de xy, parece muito complicado. Mas esse raiz cúbica de xy estava no papel do que? Da maçã. Então, a raiz cúbica de xy é semelhante à raiz cúbica de xy. Como eles são semelhantes, eu repito e vou somar também os números que são os coeficientes. Então, eu vou ter 5 raiz cúbica de xy. Parece muito complicado, mas é o mesmo caso de eu ter a maçã aqui. Entendeu? E isso aqui tem vários casos em que a gente pode usar esse conceito da soma e da subtração, né? E tem mais um outro aqui também, que é um pouco diferente dos outros, que também vai parecer complicado, mas é simples. Se eu tivesse 8 que multiplica x mais 1 menos 3 que multiplica x mais 1. Tá vendo? Aqui eu já não tenho uma variável, eu tenho uma soma aqui. Mas esses parênteses estão funcionando, estão fazendo o papel da maçã. Então aqui são termos semelhantes. Apesar disso aqui não é um monômio, mas isso aqui está fazendo o papel de um termo semelhante. Então o que eu faço? Eu repito x mais 1 e somo os coeficientes, que são os números. Aliás, aqui no caso eu vou subtrair. Vou fazer 8 menos 3 deu 5. 5 que multiplica x mais 1. E também pode acontecer de eu ter variáveis misturadas, né? Eu posso ter isso aqui também. 8x mais 3x à quarta menos 5x mais 2x à quarta igual. Então, eu não posso somar x com x à quarta. Mas eu posso somar 8x menos 5x e posso fazer 3x à quarta mais 2x à quarta. Então, aqui eu vou resolver de par em par. Então, 8x menos 5x eu vou ter 3x. 3x à quarta mais 2x à quarta eu vou ter 5x à quarta. Então, aqui eu somei o que? Os termos semelhantes. Que foram o x, x à quarta, x à quarta. Então, essas são as operações básicas com monômios de soma e subtração. Se você quiser ver outros videoaulas, é só clicar aqui em cima. Se você quiser visitar o nosso site, só clicar aqui. Se você quiser se inscrever no canal, só clicar aqui no botão da direita. Obrigado, até a próxima aula.